ilustrando alguns desafios da hermenêutica bíblica sobre a onisciência de Deus. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós vamos continuar aqui a nossa série sobre hermenêutica bíblica. E eu falei alguns dias atrás que eu estava um pouco sem fôlego de continuar essa série. E o principal motivo é que, a partir de agora, a nossa discussão aqui ela tem o potencial de se tornar bastante complicada, tudo bem? Mas eu vou tentar ser didático, simplificar, obviamente, as coisas, para tentar ajudar você do outro lado a entender um pouquinho como que se constrói teologia e como que as coisas funcionam na prática e quais são os tipos de desafios que a gente enfrenta ao estudar a Bíblia e ao tentar, de alguma maneira, extrair da Bíblia uma doutrina, uma, entre aspas, verdade. E eu coloco aqui entre aspas, não é para criar em você a noção, ou a percepção, ou a suspeita de que a Bíblia não contém a verdade. Não é isso. É que a verdade, entre aspas, é a discussão sempre mais complicada que existe em qualquer área da realidade. Seja na física, seja na química, seja na biologia, seja na matemática, seja na teologia, seja onde quer que seja. E todo mundo que tem uma certa compreensão da complexidade das coisas precisa entender que nós, seres humanos, somos limitados para entender a realidade e a verdade. Então, de certa forma, quando a gente coloca as coisas dessa forma, não é para fortalecer descrenças ou colocar suspeitas em vocês, mas para relembrar vocês de que a gente está num campo de discussões bem complicadas, tudo bem? E a gente vai tentar caminhar aqui com calma, com tranquilidade, para tentar ilustrar os problemas, ilustrar as metodologias, ilustrar as convicções que podem nos ajudar a ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Então eu preparei aqui uma colinha para a gente discutir, tem vários textos bíblicos aqui que a gente vai ler, inclusive, mas já peço de antemão desculpa se eu travar um pouco aqui na leitura, porque eu fui no médico hoje de manhã e eu esqueci os meus óculos lá, né? Porque eu sou um novato do uso de óculos, então eu tive que levar os óculos que fazia parte do exame que eu ia fazer, e esqueci lá no consultório, vou ter que buscar lá, não sei se amanhã eu vou conseguir, algum outro dia aí, tá? Mas os meus inimigos não precisam ficar animados com o fato de eu ir no médico, nem os amigos precisam ficar preocupados, tá? São exames de rotina que, inclusive, ele me pediu para fazer vários exames particulares. Eu tô sem grana para fazer eles, senão eu até já teria feito hoje. Inclusive, nesse aspecto, se você puder ajudar financeiramente aí, fica sempre o Pix aí no início dos vídeos, na descrição, pode pedir nos comentários. Se você puder dar aquela forcinha esse mês aí, para mim faria muita diferença, tá bom? Então, eu tô aqui com a Bíblia para a gente dar uma lida em algumas coisas. Se eu travar na leitura é porque o meu olhar não está muito legal. Mas eu vou me esforçar aqui. São quase 2 horas da manhã que eu estou gravando aqui esse vídeo. Para mim é melhor gravar esse horário que o ambiente fica um pouquinho mais silencioso. Apesar de que poucos minutos aqui antes de eu começar a gravar, quase 2 horas da manhã, estava o caminhão de lixo passando aqui na frente da minha casa e eu já estava perdendo até a vontade de gravar. Mas, graças a Deus, ele passou e vamos avançar aqui, tudo bem? Então, feita aqui a minha introdução, vamos lá. Vamos ilustrar alguns desafios da hermenêutica bíblica à luz do tema da onisciência de Deus. Então, o ponto focal desta aula é que você entenda uma coisa bastante importante, que basicamente existe uma relação entre a doutrina bíblica e o texto bíblico. E a doutrina bíblica é aquela que leva em conta todos os textos da Escritura para criar um sistema de doutrina que seja o mais verdadeiro, o mais coerente, o mais bem feito possível, e que é
a doutrina bíblica ela é construída com esses blocos que são os textos bíblicos. Então, por exemplo, um texto diz que Deus é amor, outros diz que Deus é espírito, outro diz que Deus falou com Davi, outro diz que Deus enviou Cristo para morrer por nós, outro diz que o Espírito Santo é Deus, outro diz que o próprio Cristo é Deus, e aí já tem implicações de que Deus é um e é mais de um e trocentas mil coisas. Então, o que acontece? A doutrina é você pegar todos esses textos e tentar fazer uma sistematização que leve em conta todos eles e que organize e exponha os dados da revelação em um todo, né, coerente, o máximo coerente possível. E o texto bíblico é esse bloco fundamental da doutrina. Mas aqui, na nossa aula, a gente precisa entender que os textos bíblicos não necessariamente contêm o sistema doutrinário completo em si, mas eles contêm apenas uma parte de um todo. Isso aqui é uma coisa muito importante. Assim, eu acredito que eu já tenha falado isso várias vezes aqui dentro desta série, mas hoje eu vou ilustrar esse fato com um estudo breve aqui sobre a doutrina da onisciência de Deus. Tudo bem? O aspecto da onisciência de Deus que faz parte da doutrina de Deus. Tudo bem? Então, eu preciso que você preste atenção em uma coisa bem importante. Então, por exemplo, nós vamos hoje pensar um pouco na doutrina da onisciência de Deus. Ok. Vamos começar lendo alguns textos da Bíblia para a gente se situar um pouco na discussão e tal, beleza. Então vamos começar com Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Aqui a Bíblia diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então aqui, a Bíblia descreve Deus como anunciando o futuro dentro de um ponto de vista no passado. Então, desde a antiguidade, desde o passado, Deus anunciou coisas que iriam acontecer no futuro, da perspectiva de quando ele falou que tais coisas iriam acontecer. Esse, inclusive, é todo o fundamento teórico da ideia de profecia. A profecia tem que ver exatamente com esse aspecto, que é uma função da onisciência divina, porque Deus conhece todas as coisas, ele também conhece o futuro. Por causa disso, ele pode anunciar o futuro desde o passado. Inclusive, essa qualidade, essa característica de Deus é algo que distingue Deus de qualquer outro ser. Em tese, só Deus possui esse atributo de conhecer plenamente todas as coisas e poder, então, anunciar o futuro desde o passado. Outro texto interessante é 1 João, capítulo 3, verso 20. Aqui a palavra de Deus nos diz assim: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então aqui João está fazendo toda uma discussão da relação das pessoas com Deus e os pecados, as dificuldades, também a fé, o amor. E muitas vezes, na relação do ser humano com Deus, o ser humano teme, porque Deus é santo e a gente é pecador e a gente tem alguns dilemas, se Deus vai nos aceitar, vai nos perdoar. E ele está falando aqui que Deus é maior que o nosso coração se o nosso coração nos acusar.
E Deus conhece quantas coisas, segundo o texto? Todas as coisas é a resposta. Mas também é mais um dos textos que vão ter um pouco essa ideia da onisciência divina. Bem legal, bem interessante. Agora vamos para Hebreus capítulo 4, verso 13. A palavra de Deus diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Então, quantas coisas estão descobertas e patentes diante dos olhos de Deus, que é diante de quem nós vamos prestar contas? Todas as coisas. Então não existe criatura que não esteja manifesta na presença de Deus, não tem nada escondido de Deus. Deus sabe tudo, Deus entende tudo, Deus conhece todas as coisas. Bem legal. E um dos salmos bíblicos assim que ilustram, né, a onisciência divina de uma forma muito bonita, muito poética, muito interessante é o Salmo 139. Vamos dar uma olhadinha aí nesse famoso salmo, né? E a palavra de Deus diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Vê que muitas coisas que nós lemos nos outros textos estão aqui poeticamente colocadas, né? Deus conhece tudo, conhece o futuro. A palavra nem me chegou à boca, ele já conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado e não o posso atingir, né? A limitação humana diante de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Inclusive, é uma coisa interessante a poesia, né? Porque, por exemplo, lá em Gênesis diz que Deus fez separação entre luz e trevas, né? Dia e noite, enfim. E aqui ele coloca que são a mesma coisa. E, obviamente, aqui ele está querendo dizer de forma poética, não negando que existe diferença entre dia e noite, mas que, à luz do conceito da onisciência de Deus, Deus não fica cego quando fica escuro, né? Tipo assim, bem interessante. Deus não usa óculos, né? Vamos colocar desta forma. E aí ele continua: pois tu me formaste, aliás, tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Ele compara, né, a formação dele mesmo no ventre da mãe como no ventre da terra. De uma forma poética, como se fosse uma coisa escondida e Deus vê o escondido, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E aí vai que vai longe isso aqui. Então esses textos eles vão colocar de forma direta, de forma indireta, aspectos, né, do conhecimento de Deus a respeito das coisas, que, segundo a revelação desses textos, é um conhecimento todo abrangente, absoluto. Essa é uma revelação da onisciência de Deus. Se a gente tenta descrever a onisciência de Deus, a gente enfrenta dilemas assim muito malucos, né? Porque as implicações da ideia da onisciência divina, elas são muito loucas de você tentar vislumbrar, tá? Por exemplo,
Nós, seres humanos, passamos por um processo de amadurecimento na realidade, onde a gente vai descobrindo as coisas à medida que a gente vive. Então, quando a gente é bebezinho, a gente tem um nível de conhecimento X, aí a gente vai crescendo, vira 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, e assim vai. Como um crescimento, né? Ou geométrico, exponencial, ou o que quer que seja. Aritmético, enfim. Aí, o que acontece? A gente não consegue conter todo o conhecimento de todas as coisas ao mesmo tempo em nenhum momento da nossa vida, porque o infinito não cabe na nossa mente finita. Então, até por isso mesmo a gente tem que passar por um processo de aprendizado. Então, hoje a gente aprende o que ontem a gente não sabia, amanhã a gente aprende o que hoje a gente não sabia, e assim por diante. E as coisas vão se revelando diante de nós, e a gente vai acumulando conhecimentos e experiências e coisa arada. A onisciência divina implica que Deus não passa por um processo semelhante a este. Não existe um ponto em que Deus sabe uma coisa, mas não sabe outra, e aí num segundo momento Deus descobre aquilo que antes ele não sabia. Porque caso houvesse esta experiência em Deus na passagem do tempo, Deus não seria onisciente, né? Porque ele teria a condição e a capacidade de aprender. Então, o estágio posterior, depois de ele aprender algo, seria mais perfeito do que o estágio anterior. O que significaria dizer que Deus antes era ignorante e agora descobriria alguma coisa. E caso assim fosse, Deus já não seria onisciente em primeira instância. Então a ideia de que Deus ele é onisciente tem muitas implicações muito malucas, assim, né? A ideia, inclusive, da imutabilidade de Deus, porque Deus não pode aprender, porque ele já sabe tudo desde a absoluta eternidade, vamos colocar assim. Antes de criar todas as coisas, ele já sabe todas as coisas, que é um pouco do que o Salmo 139 coloca. Não tinha nem um dia meu ainda e Deus já conhecia todos, né? Então, muito interessante, assim, se a gente fosse aplicar isso para toda a realidade, antes de criar qualquer coisa, Deus já sabia o que ia acontecer, e etc., em função da sua onisciência. Aí surgem muitos dilemas, assim, sobre se isso é correto, é lógico, não, se isso implica que não existe livre-arbítrio, ou sim, e como que funciona ou como que não funciona. Não é o nosso propósito aqui nos aprofundar gigantescamente nessas questões, até porque o assunto da onisciência divina é um assunto infinito, né? Tal qual a própria onisciência divina. Então nós poderíamos dar aulas infinitas a esse respeito aqui e não chegar ao fim nunca. Mas o propósito aqui da minha aula é bem mais humilde do que fazer esse escrutínio mais amplo. Mas é a partir de agora demonstrar para você como que o texto bíblico, muitas vezes, ele não parte deste conhecimento da revelação ou desta ideia da teologia da onisciência divina. E aí, às vezes, começa a ficar um pouco complicado a gente interpretar alguns textos que tem que ver com os desafios da hermenêutica, né? Então, beleza, a gente leu vários textos aqui que Deus é onisciente, guardem essas informações. E agora vamos analisar alguns outros textos. Vou começar lá com Gênesis capítulo 3. Eu vou passear por alguns textos da Bíblia junto com vocês. Então vamos começar aqui a partir do verso 8. Então, depois ali que a serpente convence Adão e Eva de caírem em pecado e comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, o verso 8 vai narrar assim: que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então fizeram besteira, cometeram pecado,
Deus foi passear no Jardim do Éden, quando eles ouviram Deus chegando, eles saíram correndo e foram se esconder. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei, não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui, você percebe que o texto bíblico, ele não se preocupa em dizer que Deus é onisciente, que Deus sabe o futuro, que Deus sabe todas as coisas, que Deus não adquire conhecimento, que Deus não tem ignorâncias, que Deus sabe tudo versus tudo, antes de tudo e blá blá blá. E simplesmente descreve que Deus chega ali no Jardim do Éden e faz perguntas. Onde vocês estão? O que vocês fizeram? Por que vocês fizeram? Vocês comeram o negócio que mandariam comer? Como? Tipo assim, quem ignora todas essas coisas, pelo menos assim, é a impressão que se pode passar para algum leitor. Algum leitor poderia, em função desta narrativa do texto bíblico, supor que Deus não é onisciente. Por quê? Porque a onisciência, ela não está explicitamente criando o contexto do texto. Porque, por exemplo, assim, o texto não diz assim, olha, Deus sabia de antemão que Adão e Eva iriam pecar. E quando eles pecam, Deus vai até o Jardim do Éden e, sabendo onde eles estão tentando se esconder, Deus faz uma pergunta como se não soubesse para evocar e provocar uma resposta de Adão e Eva e estabelecer um diálogo com eles após o pecado. Perceba que a revelação bíblica, o texto bíblico não diz isso que eu acabei de dizer. Mas perceba que, de um ponto de vista da teologia sistemática ou da doutrina bíblica, as minhas afirmações, em tese, não estão erradas. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou juntando as revelações dos textos bíblicos que nós lemos, do Salmo 139, de Hebreus capítulo 4, de 1 João capítulo 3, de Isaías 46, e poderia ler muitos outros textos da Bíblia para ilustrar esse lance da onisciência divina. Então eu estou pegando as convicções que eu construí na leitura desses outros textos, estou inferindo que eles são verdadeiros, e estou colocando eles como uma espécie de contexto para a história de Gênesis 3. Mas, vamos dizer que a minha Bíblia não contivesse nenhum texto da onisciência divina, mas contivesse a descrição de Gênesis capítulo 3, talvez eu pudesse chegar à conclusão de que Deus não sabe onde é que eles estão e está perguntando como quem não sabe. Eu poderia inferir esta percepção a partir da mera leitura do texto. Ou seja, o texto bíblico não necessariamente ele está preocupado em conter toda uma doutrina, todo um sistema, toda uma revelação mais ampla antes de narrar uma cena. Se Deus falou, se Deus perguntou, se Deus confrontou ali o que eles fizeram e por quê. Não existe nada disso no texto bíblico. O texto bíblico simplesmente narra, de forma inclusive bastante simplificada, a experiência ali. Eles caem em pecado, Deus vai lá e faz perguntas, e através dessas perguntas eles revelam que eles pecaram, e o homem vai dizer que pecou por instigação da mulher, a mulher vai dizer que pecou por instigação da serpente, e aí toca o barco na história. Muitos outros textos bíblicos vão conter dilemas semelhantes. Já em Gênesis 4, por exemplo, a partir do verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.
Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E Deus lhe disse: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Veja que a revelação posterior explica a pergunta anterior. Por que Deus pergunta para Caim onde que está Abel? Não é porque Deus não sabe, é porque o sangue clama a ele, Deus. Então, Deus viu, ouviu o sangue de Caim clamando da terra por Deus em função ali do pecado, da injustiça, do assassinato que foi cometido. E Deus vai confrontar Abel. E quando Deus confronta Abel, ele não confronta assim: eu sei o que você fez. Ele vem e faz uma pergunta diferente. Aliás, ele aborda de uma forma diferente. Ele faz uma pergunta: onde está o teu irmão? E Caim, ele meio que supõe que se Deus está perguntando onde está, é que Deus não sabe. E ele: eu também não sei. Se o senhor não sabe, que vou eu saber? É uma coisa curiosa assim, a forma de Caim lidar, né, com o negócio. E aí Deus revela: opa, tem um sangue clamando aqui na minha orelha aqui, o que você fez? E aí ele vai e desdobra esse tipo de coisa. Mas também, mais uma vez, pode-se criar a impressão que Deus não sabe, né? E isso acontece em trocentos textos. Por exemplo, Gênesis 18, né? Eu vou ler pouca coisa fora de Gênesis aqui nesse primeiro momento, tá? Porque eu não quero fazer assim, um estudo muito amplo, porque senão o vídeo fica gigantesco, né? Esse é um dos problemas de estudar a doutrina também, né? Isso aqui não tem fim nunca. Então, por exemplo, Gênesis 18, a partir do verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Muito engraçado isso aqui, né? Então, aparentemente, os pecados de Sodoma e Gomorra, eles são ilustrados como se eles fossem assim um barulho. E esse barulho vai aumentando à medida que o pecado vai aumentando e chega uma hora que fica tão alto que chega lá no ouvido de Deus. E como que o texto diz? E aí o Deus diz que ele vai descer para ver se de fato é daquele jeito. E se não é, ele vai saber. É engraçado isso, assim. Também a impressão que dá é que, tipo assim, Deus só vai saber o negócio aqui se realmente é do jeito que está chegando até ele, né? Esse clamor também poderia ser os relatos dos anjos, né? Os anjos vêm aqui no mundo, chegam ali, Sodoma e Gomorra, vê aquela desgraça toda e vai pensar: Senhor, tá acontecendo um monte de coisa lá. Aí começa a chegar tanto anjo, com tanta conversa, deixa eu descer lá para ver se é assim mesmo, né? Também alguém poderia concluir que então Deus também não sabe. Outra coisa engraçada aqui, Gênesis 22, né? A partir do verso 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abrão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Então, peraí, Abraão precisou levantar a mão para matar o moleque para ele saber? Antes ele não saberia? Tem essas implicações. E a gente poderia ler trocentos milhões de textos, tá? Na Bíblia inteira com esse tipo de dilema. Para demonstrar o quê? Que o texto, muitas vezes, não está preocupado em dizer para você: olha, Deus é onisciente, tá? Ele sabe se Abraão ia matar o menino ou não, mesmo que Abraão não fizesse nada. Mas, tipo assim, Deus espera ele, tipo, levantar a mão para matar, literalmente. Mas agora eu sei. Outro texto, Jeremias, capítulo 26, versos 1 a 3. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venha adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhe digas, não omitas nenhuma sequer.
Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Aqui o texto tem uma linguagem bem interessante. Bem pode ser que talvez eles se arrependam, daí eu me arrependo também. Né? Que é uma imagem de profundo sinergismo. Né? Deus não é simplesmente o Deus calvinista lá que ordena e acontece de acordo com a vontade dele. Ele inclusive se revela, tipo assim, né? Se vocês fizerem tal, eu faço tal. Se vocês se arrependerem, eu me arrependo também. Muito engraçado, né? Aí, claro, também tem milhares de questões assim, que Deus não se arrepende, e como é que funciona, e blá blá blá. Não é o tema do vídeo hoje, tá? Mas o ponto é assim, Deus não se arrepende como quem faz nada de errado. Mas Deus muda de postura em determinados contextos. Então, por exemplo assim, Deus ele faz uma coisa boa de um lado ou uma coisa boa de outro. Então, às vezes, essa mudança de um bem para outro bem é descrito em termos de arrependimento. Por exemplo, é bom que Deus puna quem faz o mal. É bom que Deus perdoa quem faz o mal. Então aqui ele está dizendo assim, ó, eu decretei o mal contra vocês. Isso é bom. Por quê? Porque o juízo contra o mal é bom. Mas se vocês se arrependerem, eu não vou fazer esse mal contra vocês. Então eu vou me arrepender. Então assim, eu vou deixar de fazer o bem de julgar vocês para fazer o bem de perdoar vocês. Então Deus não faz errado e se arrepende do errado. Ele faz certo e se arrepende e faz outra coisa também certa. Por isso, nesse aspecto, Deus não se arrepende, porque ele não se arrepende de nenhum pecado, de nenhum erro, mas ele se arrepende porque ele muda de postura a depender do que as criaturas fazem, né? Demonstrando que o Deus calvinista não existe, tá? Só para lembrar da maravilhosa implicação, graças a Deus, né? Porque o Deus calvinista ninguém merece. Ok. Então, acho que já está bem ilustrado, assim, que muitas vezes o texto bíblico, ele não está preocupado se você vai fazer uma leitura de um texto de modo a ignorar uma doutrina. Porque, por exemplo, a ideia da onisciência divina, ela não está fundamentada em Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 18, Gênesis 22, Jeremias 26, apesar de que até em alguns desses textos até tem um quê de onisciência, porque, por exemplo, onde está o seu irmão? Ah, não sei, mas o sangue dele clama. Então, tipo assim, a pergunta divina, e depois quando ele diz o motivo da pergunta, é porque eu ouvi o sangue dele clamar. Então, tipo assim, a pergunta não é uma negação da onisciência, até porque depois a afirmação de que ele ouviu o sangue clamar já demonstra que Deus sabe. Mas às vezes tem um pouco desse dilema temporal, né? Como, tipo assim, Deus descobriu isso depois que o sangue foi derramado e aí clamou a ele, oh, aconteceu alguma coisa aqui, entendeu? E também, assim, não necessariamente significa isso, porque o que acontece? A relação entre a onisciência de Deus na eternidade antes da criação e como que Deus lida com a criação depois da criação e a cada momento, de fato também é uma discussão bem ampla e bem complicada, que tem que ver com os conceitos de transcendência divina, imanência divina, e muitas vezes o texto bíblico ele tem uma linguagem que eu não vou dizer que é mentira, tá? Não é esse o ponto. Mas ele tem uma linguagem de maneira a privilegiar o aspecto da imanência e da relação de Deus com aquilo que está acontecendo, sem fazer referência a essa onisciência na eternidade passada. Que é exatamente o que eu estou tentando explicar para vocês. Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 18, Gênesis 22, Jeremias 26 e muitos outros textos semelhantes da Bíblia, eles não são negação da onisciência, eles são só uma forma de enfatizar a relação de Deus com o mundo, sem, nesses textos específicos, levar de forma tão clara e tão presente a doutrina da onisciência, que está presente em outros textos da Bíblia. E aí você tem o desafio da hermenêutica. O desafio da hermenêutica é exatamente conceder peso e importância aos textos bíblicos, de maneira que a gente crie um quadro cada vez mais amplo
e assim também cada vez mais complicado, de tudo que a Bíblia ensina. Por isso que eu dei o exemplo lá em Gênesis 3, né? Então o Deus onisciente já sabia que eles iam pecar, já sabia que eles tinham pecado, já sabiam onde eles estavam escondidos, já sabiam por que eles tinham pecado, já sabiam que eles tinham desobedecido, já sabia que o homem ia culpar a mulher, que a mulher ia culpar a serpente, assim como Deus já sabia que Caim ia matar Abel, já sabia que o sangue ia clamar sobre ele, sabia que Abraão iria matar o filho dele se ele mandasse, sabia que Sodoma e Gomorra tinham pecado, sabia tudo de todas as coisas. Mas, ainda assim, em alguns contextos, a Bíblia descreve as coisas sem enfatizar este fato. Como se esse fato até, entre aspas, não existisse. A Bíblia não nega, porque também uma coisa importante, em nenhum momento desses textos a Bíblia diz assim, Deus não sabia onde Adão e Eva estavam, Deus não sabia se Abraão ia matar o menino ou não, Deus não sabia o que tinha acontecido com Abel, coisas do tipo. Essa ideia de que talvez Deus não soubesse, às vezes é uma inferência de quem lê o texto, que imagina que Deus está perguntando, então é porque ele não sabe, mas isso não é uma verdade. Deus pode saber e ainda assim perguntar para evocar o diálogo. Tá? Mesma coisa que um policial, ele tem uma filmagem que um bandido matou o outro. Aí ele pega o bandido que foi o assassino e diz assim, cara, o que você fez? Onde você estava? O que você estava fazendo? O policial, às vezes, ele tem a resposta, mas ele não vai acusando, ele vai perguntando para depois enredar a pessoa naquilo que ela mesma fala, entendeu? É bem interessante. Então, tem que ter cuidado com a leitura dos textos, porque essa é a grande lição e o grande desafio da hermenêutica. É não forçar o texto a dizer o que ele não diz. E quando você for construir a doutrina, você tentar levar em conta o que todos os textos afirmam, para você ter, de alguma forma, a melhor explicação possível. Um dilema semelhante a esse acontece no Novo Testamento em relação à pessoa de Cristo. Então existem alguns textos bíblicos que evocam, aparentemente, a onisciência de Cristo. Vou ler alguns deles para você. Por exemplo, Mateus capítulo 12... Olha só o verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, aqui a palavra de Deus diz que Jesus, ele conhecia o pensamento das pessoas. Outro texto importante, João capítulo 2, verso 25. Esse é um dos meus textos prediletos, assim, a respeito da divindade de Cristo, da onisciência de Cristo, né? O que está escrito lá? Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus conhece os pensamentos das pessoas, a própria natureza das pessoas. São questões de onisciência, né? Se você vê depois Marcos capítulo 2, você tem, Jesus conhecia o que estava na cabeça do fariseu, e ele falou, por que você fala isso? Não sei o que, no seu coração tá desse jeito ou tá daquele jeito. Depois em Marcos 2:28 ele vai dizer que ele é o Senhor do sábado, lembre que o sábado é do Senhor Deus, né? Então, ao Jesus, o Filho do Homem, dizer que ele é o Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é Deus. Também com todas essas implicações de que os textos sobre a onisciência divina também se aplicam a Cristo. Então, Cristo sabe o futuro desde o princípio, Cristo conhece todas as coisas, Cristo conhece todas as criaturas, e Cristo é o grande Deus do Salmo 139, né? Interessante pensar dessa forma. Depois, inclusive, mais para frente nessa série, nós vamos fazer um pouco de leituras cristológicas do Antigo Testamento e vocês vão perceber assim, o quão complicada fica essa história. Tá? Quem sabe até o próximo vídeo talvez seja um pouco sobre isso. E eu não estou fazendo as coisas assim num cronograma muito bem definido. Eu vou pensando cada vídeo o que eu vou falar, tá? Mas é interessante pensar em tudo isso. Agora, também tem alguns textos que estão em aparente contradição ou tensão com essa onisciência. Por exemplo, Marcos 5, 30 e 32, a mulher
do fluxo de sangue, ela encosta em Cristo e ele pergunta, quem encostou em mim? A impressão que fica, ué, você não sabia quem encostou em você? Que é uma coisa parecida lá com o que acontece no Jardim do Éden. Onde é que vocês estão? Ué, você não sabe onde é que eles estão? João 11:34, quando eles sepultam Lázaro, e Jesus chega atrasado 4 dias lá, ele já está morto, ele pergunta, onde o puseram? Ué, você não sabe onde ele está? E o texto mais clássico, né? Sobre aquele dia, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem, mas só o Pai. Aí tem pessoas que dizem, inclusive, ali que o verbo saber não é bem saber, que é revelar. Não vamos entrar em muitos detalhes a esse respeito. Mas, em tese, dá uma impressão, né, de uma ausência de onisciência. Assim como os textos lá do Antigo Testamento também dão essa impressão em alguns contextos. E aí eu queria terminar a leitura bíblica de hoje com a leitura de João capítulo 6, verso 5, verso 6, verso 64 e depois do capítulo 18, verso 4. João capítulo 6, versos 5 e 6 diz assim: Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com eles, lhes disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então tinha um monte de pessoas ali, tinha pouca comida, e Jesus perguntou, onde é que nós vamos comprar pão para todo mundo? Mas ele faz essa pergunta não é porque ele está com dúvida, é para experimentar, dialogar, testar Filipe. Porque ele, Jesus, sabe o que ele vai fazer, ele vai multiplicar os pães. Bem legal, né? Depois o texto vai dizer, lá na frente, no verso 64, que Jesus sabia quem seria o traidor, né? O texto diz assim, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Aqui Jesus coloca os perdidos em duas classes, né? É quem não crê e quem trai. É o apóstata, né? É o anticristo, enfim. O filho da perdição, que é o Judas, né? Depois, lá no capítulo 18, verso 4, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que haviam de vir sobre ele, adiantou-se e perguntou-lhes a quem buscais. Que é um pouco aquela ideia da cruz, né? Ele vai para a cruz e ele sabe o que vai acontecer, ele sabe antes, e ele sabe todas as coisas que vão acontecer. E ele vai lá confrontar a turba que o quer prender e torturar e açoitar e matar. Enfim, vamos terminar aqui a nossa reflexão do vídeo de hoje. A doutrina é feita da relação entre todos os textos, mas nem todo texto contém todo o aspecto da doutrina. Esse é um ponto bem importante, assim. Quando você analisa uma doutrina, você tem que avaliar quais são os seus fundamentos. Não perguntar por que a doutrina X não aparece no texto Y. Por exemplo, onde está fundamentada a noção da onisciência de Deus? No Salmo 139, em Hebreus 4, em 1 João 3, em Isaías 46. Mas vamos dizer que alguém lendo Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 18, Gênesis 22 ou Jeremias 26, viesse a questionar a doutrina da onisciência de Deus e ele dissesse assim, se Deus é onisciente, por que que em Gênesis 3 ele pergunta a Adão onde que Adão estava? Deus não sabia? Essa não é a forma de discutir a doutrina. Porque o fundamento da doutrina da onisciência não é Gênesis 3, é Salmo 139. Se o salmista diz que Deus conhecia todos os dias dele antes que houvesse um deles, por que Deus teria um conhecimento diferente deste em relação a Adão? Então Deus também conhecia todos os dias de Adão antes que houvesse um dia. Então antes de criar Adão, Deus já sabia tudo que Adão ia fazer. E essa é uma aplicação do Salmo 139 até Gênesis 3. Não é uma coisa que está presente no texto de Gênesis 3. Mas se você quer negar a onisciência, não basta você apontar a sua suposta ausência em Gênesis 3.
você teria que refutar o Salmo 139. Porque muitas vezes quando se discute doutrina, o que acontece é exatamente isso. Então, por exemplo, quais são as bases da doutrina da Trindade? São esses e aqueles textos. Podemos falar um pouco sobre isso nessa série ainda. Não, por que aqui em João 10 eu e o Pai somos um, não está escrito eu, o Pai e o Espírito Santo somos um? Tudo bem. Mas a doutrina da Trindade, ou da divindade do Espírito Santo, não está fundamentada em João 10:30. João 10:30 está fundamentada a união entre Cristo e o Pai, duas pessoas diferentes que são uma. Então, é uma pluralidade que é uma coisa só. Então, nesse aspecto, o texto de João 10, verso 30, ele é importante para a doutrina da Trindade. Mas a presença do Espírito Santo na Trindade não está fundamentada em João 10, está fundamentada em João 16, o Consolador e tal, e etc, etc, etc. Então, você tem que pensar em qual é o fundamento da doutrina. Se você quiser discutir, você tem que discutir no fundamento, não em supostos textos que não contêm aquela doutrina do jeito que você acha que deveria conter, blá, blá, blá. Porque as coisas não funcionam desse jeito. Então, se você entender isso, você vai perceber que a maior parte das objeções a doutrinas por parte de grupos heréticos ou de pessoas heréticas não focam no fundamento da doutrina, focam na ausência da doutrina em determinados textos. Como, tipo, entre aspas, a onisciência não está presente no texto que diz que Deus foi ver lá em Sodoma e Gomorra, caso era do jeito que era que estava chegando até ele lá. Como se Deus precisasse descer para ver, para confirmar, como se ele não soubesse, né? O que não é uma boa forma de tratar as coisas. E aqui nós não estamos negando que Deus desceu para ver, para saber. Mas o que nós estamos negando é que Deus precisasse fazer isso para saber. Deus poderia saber mesmo sem descer para ver. E também se ele escolheu descer para ver, para confirmar, para estar ali junto, não carrega essa implicação que ele não sabia, só carrega a implicação de que na criação, além de Deus ser transcendente, e lá ele sabe todas as coisas, na sua transcendência, ele também é imanente, e ele está junto e presente, e ele está compartilhando da realidade, e ele, entre aspas, vem ver como é que é a realidade, entendeu? É interessante. E claro, a gente admite, qualquer estudante da Bíblia deve admitir, que em última instância, essas coisas elas são difíceis de explicar. Porque se uma pessoa for ou burra ou maldosa e quiser se apegar a alguma noção do tipo assim, não, então o texto bíblico é contraditório, ou eu não consigo entender, ou blá blá blá, a gente não pode obrigar a pessoa a ter uma leitura profunda e entender as coisas de uma melhor forma. Então se alguém quiser acusar a doutrina e negar a doutrina, a pessoa pode. Assim como também a pessoa poderia negar o próprio texto. O texto bíblico diz XY coisa, mas a pessoa discorda, tudo bem. Não é todo mundo que é crente na Bíblia, ninguém é obrigado a ser crente na Bíblia. Então, por exemplo, a construção da hermenêutica bíblica é uma construção de fé, de crença, de pessoas que querem crer na Bíblia. E você tem que tentar construir da melhor forma. Agora, quem não quiser, aí a gente não pode fazer nada. Outra coisa, né, que a gente já falou e podemos reenfatizar. A doutrina é um sistema humano que dá maior peso a alguns elementos da revelação em detrimento de outros elementos. Isso aqui é extremamente importante. Por exemplo, quando você vai avaliar por que certos grupos e certas pessoas acreditam numa certa doutrina versus não em outra doutrina, a resposta não é porque tem pessoas que têm compromisso com a verdade, tem pessoas que não. Não é simples assim. Toda doutrina é um sistema humano, seja a doutrina adventista, ou católica, ou evangélica, ou espírita, ou ateia, ou qualquer outra. Toda interpretação é humana, porque a Bíblia ela contém a revelação, não a interpretação da revelação. Pelo menos não num aspecto amplo. Às vezes alguns textos da Bíblia são explicados na própria Bíblia, mas nem todos. Então, as explicações humanas podem estar corretas, podem não estar.
Mas o que é a doutrina? É um sistema humano que dá um maior peso a alguns elementos que geralmente são os mais benevolentes, os mais simples e os mais diretos, em contraposição a outros elementos que são mais complexos ou mais obscuros ou vistos como negativos ou fracos. Exemplo. O que você prefere? Um Deus que sabe todas as coisas ou um Deus que tem que fazer pergunta para descobrir alguma coisa que até então ele não sabe a resposta? É óbvio que a ideia de que Deus sabe todas as coisas, ela é, digamos assim, mais benevolente, ela é mais ampla, ela é mais consoladora, ela nos traz mais confiança. Tipo assim, por exemplo, você prefere confiar num Deus que sabe todas as coisas ou que não sabe? Eu prefiro confiar num Deus que sabe todas as coisas. E às vezes as decisões que moldam as doutrinas têm a ver com isso, com a conveniência do ser humano. Ah, mas eu prefiro que seja assim. Inclusive por isso que muitas pessoas acreditam em doutrinas que implicam que não tem que guardar o sábado, por exemplo. Por quê? Não é por lógica ou por um profundo compromisso com a Bíblia, pelo contrário. É porque ela quer acreditar naquilo, que ela não quer trabalhar, que ela não quer guardar o sábado, porque é difícil guardar o sábado e etc. Então, a gente tem que entender isso, que, por exemplo, se as pessoas elas preferem crer em coisas mais benevolentes para elas mesmas, né? Então também as pessoas não gostam de crer em doutrinas que vão colocar elas no caminho errado das coisas, né? Então a maioria das pessoas também crê em doutrinas que são benevolentes para elas mesmas. E geralmente também os elementos mais simples e mais diretos, eles são preferidos, né? Há elementos mais obscuros, mais complexos, mais negativos ou vistos assim como fracos. Por exemplo, né, o próprio Cristo, lembra dos textos que a gente leu? E Cristo conhece o pensamento, o coração, a natureza humana, ele não precisa de receber informações sobre ninguém, ele sabia tudo que ia acontecer, e não sei o que, não sei o que. Esse é o Cristo onisciente. Pô, agora o Cristo que não sabe o dia da sua vinda, cara, esse aí é complicado, entendeu? Vamos tentar eliminar esse problema aí, tal, porque o Cristo que sabe todas as coisas, ele é mais legal do que o Cristo que não sabe alguma coisa. Então, muitas vezes, o que faz realmente as pessoas terem uma determinada doutrina é a conveniência, é o desejo, não é uma análise muito profunda das coisas, que pode implicar o quadro complexo, né? Entretanto, ao mesmo tempo que a gente admite esse problema, eu defendo no fim do meu vídeo aqui que a melhor doutrina é a que melhor mantém todos os elementos revelados, cada qual em seu lugar, dando-lhe o sentido apropriado e a força adequada no quadro sistemático. Todo mundo vai concordar com isso aqui que eu disse, mas nem todo mundo vai concordar qual é o sentido apropriado de cada texto e qual é a força adequada de cada texto em cada doutrina. É uma coisa engraçada, assim, por exemplo, grupos antitrinitarianos podem ter uma leitura um pouco diferente sobre onisciência, sobre onipresença, de Deus, Pai, de Cristo, do Espírito Santo, e podem, inclusive, discordar de várias leituras dos trinitarianos a respeito de qual é o sentido de cada texto e qual que é a posição de cada texto em cada doutrina. E isso é uma coisa assim, que para você julgar a melhor doutrina, tipo assim, se é a trinitariana ou a antitrinitariana, a adventista ou a católica ou a evangélica ou a sei lá qual, se você for pensar assim, você tem que fazer realmente não só um amplo estudo assim, mas você tem que, por um lado, contar com a iluminação do Espírito Santo, confiar nas suas intuições, ser um pouco crítico de si mesmo, entender que você não sabe tudo e ser iluminado assim do ponto de vista psicológico, espiritual, para ter, tipo, bom senso, discernimento, iluminação espiritual, porque chega uma hora que eu tô aqui simplificando as coisas e tentando explicar de forma simplificada. Mas algumas dessas coisas aqui são bem complicadas, na real.
ou podem se tornar bem complicadas à medida que você discute e avança e se aprofunda. Por exemplo, no calvinismo, no arminianismo, no catolicismo, no protestantismo, no adventismo e em coisas do tipo. E eu vou dizer que a melhor doutrina é aquela que não relativiza ou nega os textos em nome das convicções humanas, mas que também não faz leituras fundamentalistas e radicais sobre os textos prediletos em detrimento de outros textos. Isso aqui é uma coisa muito engraçada, assim, muito interessante. A maior parte do pensamento teológico de muitas pessoas é um grande esforço para relativizar os textos bíblicos. Você percebe isso muito claramente, assim, quando você debate essas coisas sobre a imortalidade da alma, sobre a guarda do sábado e vários outros assuntos, assim. Você percebe que a maior parte da argumentação de algumas pessoas tem por vista relativizar e negar os textos bíblicos em nome das suas convicções. Então, qualquer bobagem pode ser dita para descartar alguns textos e um malabarismo gigantesco é feito para dizer que outros textos defendem aquilo. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, na discussão sobre imortalidade da alma, Eclesiastes 9 pode ser descartado assim com uma frase. Não, aquilo ali é só debaixo do sol e acabou a conversa. Aí o ladrão da cruz, pronto, vira a prova da imortalidade da alma. O texto do ladrão da cruz não fala nada sobre a alma do ladrão ir para o céu, ou sair do corpo, ou nada do tipo. Mas vira a prova. Então, tipo assim, um texto claro você descarta por nada, um texto obscuro você leva à categoria de a prova definitiva. Isso demonstra como que a teologia da maioria das pessoas é feita na prática. Assim, né? Mas a gente vai chegar lá e estudar outras doutrinas além da doutrina de Deus. Eu estou só aqui ilustrando um pouco algumas coisas. E também você tem que evitar leituras muito fundamentalistas e radicais sobre os seus textos prediletos. Porque, como a gente viu, os textos podem ser um pouco complicados entre si. Por exemplo, você faz uma leitura muito pesada de Gênesis 22 para dizer que Deus não é onisciente. Não, aqui está dizendo que Deus só descobriu que Abraão temia a Deus quando Abraão foi lá matar Isaac. Não está escrito aqui, agora eu sei que temes a Deus. Agora, Deus não sabia antes. Ele só sabe agora. No momento em que Abraão levantou o cutelo para matar Isaac, é que Deus descobriu que Abraão estava disposto a matar Isaac. Ok, você faz um julgamento fundamentalista e pesado e uma retórica gigantesca. E o Salmo 139? Deus já sabia todos os dias de Abraão antes que houvesse o primeiro dia. Então Abraão não tinha nem nascido, Deus já sabia que se Deus mandasse Abraão matar Isaac, ele ia lá amarrar Isaac, ia levantar o cutelo para matar o menino mesmo. Não ia precisar esperar aquilo acontecer para Deus saber. Porque o Salmo 139 diz que Deus já sabia disso antes que houvesse o primeiro dia da vida de Abraão. Então, não adianta você simplesmente pegar um elemento do texto que favorece uma ideia sua e aqui é a prova da Bíblia, não sei o quê. E aí? Mas claro, né, que para você fazer isso, né, ou seja, para você ter bom senso, você já precisa levar essas coisas de antemão. E o problema da maior parte dos cristãos que querem discutir essas coisas sem muito conhecimento é que eles nem estão conscientes da postura pouco educada e pouco correta e pouco honesta, intelectualmente falando, que elas têm para lidar com as coisas. Porque falta cultura, falta leitura, falta discernimento, falta uma boa relação com Deus, com o Espírito Santo. E vira pessoa semi-analfabeta lendo a Bíblia, criando interpretação, tipo João Flávio Martinez, tipo, pessoas do tipo aí, tem trocentas pessoas desse tipo aí por aí. Então é bem complicado se você for parar para pensar no fim, né? A pessoa burra, a pessoa fanática, a pessoa maluca da cabeça, ela pode torcer a palavra de Deus para ensinar qualquer bobagem, sem levar em conta as coisas de uma forma mais complexa. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender, e a gente vai ilustrar essas mesmas coisas de muitas maneiras daqui para frente,
para tentar deixar claro para vocês como é que funciona a relação do texto bíblico à doutrina bíblica, tá? Eu vou dar muitos exemplos ainda no futuro sobre isso, para que isso entre na cabeça de vocês, porque a partir desse conhecimento, depois que vocês treinarem para entender isso aqui, vocês vão conseguir identificar com certa facilidade interpretações forçadas ou erradas ou esdrúxulas da Bíblia, de textos bíblicos, que não levam em conta a doutrina, ou que não levam em conta o contexto de forma mais ampla, e que fica sendo texto fora do contexto usado como pretexto de heresia. Que um pouco do objetivo que eu tenho ao fazer essa série é vacinar vocês em relação a essas discussões, para depois a gente voltar a discutir o tal do Evangelho Adventista. Tá bom? Não percam o quadro mais amplo de vista. Então é isso, obrigado pela sua atenção por hoje, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.